Bom dia, amigos e amigas da Vitrine do Giba. Bom dia, Patrícia. Hoje estamos com um programa especial, né, Patrícia? Direto da Austrália. Então, esse programa está sendo gravado, porque seria o sacrifício de pedir para você participar ao vivo no domingo às 10h30 da manhã aqui. Seria 00:30 aí em Melbourne, né, na Austrália. Então, esse programa está sendo gravado na sexta-feira, dia 23, e estará no ar no domingo, no café da manhã, às 10h30. Eu peço a todos que estiverem assistindo agora, nesse domingo, que podem participar perguntando depois no YouTube, embaixo dos vídeos, que a Patrícia, no dia seguinte, ela dará uma olhada e o que tiver lá de questão para responder, ou ela responderá para vocês, tá? Então, assim, eu fico muito contente, porque é um programa diferente, geralmente, dos temas que eu trago aqui na vitrine do Giba, mas é um tema extremamente interessante. Eu andei dando uma olhada, uma pesquisada, né? E vale a pena, nesse momento, que a gente está num mundo tão conturbado, com as pessoas em depressão, problemas de saúde, né? Tantos problemas pessoais e que envolvem o coletivo, a gente tratar de um assunto que visa, vamos dizer, um despertar da consciência, né? Então, eu trouxe um despertar da consciência e também um despertar da saúde, né? E despertando a sua consciência, a gente ajuda na consciência coletiva, digamos assim. A gente parte do eu para o outro, né? Vamos dizer assim. Mas nada melhor do que a gente conversar com a Patrícia. Patrícia, eu gostaria que você iniciasse falando um pouco sobre o seu trabalho, o que se propõe essas técnicas e esses treinamentos de meditação e de terapias alternativas com que você trabalha. Eu vou começar falando sobre o Theta Healing, tá? Que é uma técnica nova, relativamente para a maioria dos brasileiros, né? Essa técnica foi desenvolvida nos Estados Unidos pela Vianna Stibal, e ela foi desenvolvida a fim de melhorar, né? Melhorar o nosso conhecimento, autoconhecimento, e trazer para a gente uma nova expectativa, né? Aumentar o nosso campo, né? de informação. Né? Essas terapias, elas não vêm para substituir as terapias existentes, né? Elas vêm para complementar, né? E com a ajuda do Theta Healing, você pode expandir a sua consciência, né? A gente fala que também é uma técnica de cura, né? Porque cura de traumas emocionais, né? Se você tem uma doença física, você também pode entender o porquê, né? Como essa doença foi originada. Então, por isso que são técnicas importantes, né? Ela vai na causa do problema, né? A gente tenta descobrir a raiz, né? Tudo tem uma raiz, né? O corpo, ele não fica doente, né? Simplesmente porque ele está um pouquinho mais velho ou porque, né, é algo externo. Geralmente tem algo interno, né? Que a gente precisa olhar, e a gente, olhando para essas coisas, a gente consegue, né, melhorar o nosso dia a dia, melhorar o nosso estilo de vida. Então, são terapias que vêm para dar um bem-estar, né, melhorar a nossa saúde, melhorar o nosso emocional, né, principalmente agora, nesses momentos que a gente está vivendo aqui, né, com o Covid, o mundo, né, tem mudado, e o mundo tem pedido, né, as pessoas têm procurado, né, novos estilos de vida, novas formas de pensar, né, e o Theta Healing, ele mostra, né, como a gente pode pensar. O Barra de Axis também mostra como a gente pode pensar de uma nova perspectiva, de um novo ponto de vista, né, e mostra que a gente sempre pode mudar. Esses pontos de vista,
eles não precisam ser fixos, né? A gente tende a olhar sempre do mesmo ponto de vista, mas a gente precisa aprender a olhar de que ponto a gente está olhando e começar a refazer, né, esses caminhos, né, para a gente poder colher novos resultados. Essa técnica, esse nome vem de uma letra grega, né, que significa alma, né? Então, acho que me diz um pouco qual é essa relação, quer dizer, nós temos que nos encontrar e fluir a nossa alma para ajudar nesse processo? Então, o Theta Healing em si, Theta é uma frequência, né? É uma frequência cerebral. Então, a gente faz a meditação, né? Tem a alfa, delta e o teta, né? São frequências cerebrais. Quando a gente atinge a frequência teta, é a mesma frequência do sono. Quando a gente está começando a entrar no sono, né? Ou a gente acabou de acordar, a gente está nessa frequência teta. E quando a gente está nessa frequência, a gente medita também para entrar nessa frequência, para acalmar os pensamentos, né? É quando a gente vai se acalmando e deixa que aqueles pensamentos que a gente pensa demais, né? Então, a gente acalma um pouco com a meditação. E o healing significa cura, né? Então, é a cura através, né, de meditação, através do conhecimento, né? E não é não só a cura física, né? A cura emocional, a cura de dores emocionais, né? De comportamentos, né? Que às vezes a gente vem repetindo na nossa vida, às vezes aquele comportamento por muitos anos a gente nem sabe por quê. Então é daí que vem o nome Theta Healing, é de você olhar para você mesmo, né? E você se conectar com Deus, né? Que eles chamam na técnica de Criador de tudo que é. Ela colocou esse nome, Criador de tudo que é, para não associar com religião, né? Porque existem diversas religiões diferentes que chamam Deus de diversos nomes. Então ela colocou a técnica de Criador de tudo que é para você se conectar, né? Qualquer um pode se conectar, né? Com o Criador de tudo que é e receber, né? A gente, geralmente, numa sessão de Theta Healing, a gente se conecta, né? E a gente traz a memória de que a gente é conectado o tempo todo. Patrícia, antes de aprofundar, você falou das ondas, eu separei aqui, eu não te avisei, mas eu separei uma coisa que fala das ondas cerebrais. Deixa eu tentar colocar aqui para você. Isso, ó, exatamente tá isso. Uhum. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, pode falar. Tá, então, aqui, ó, justamente o que eu comentei sem a gente combinar no comecinho, né? Realmente não foi combinado. Aliás, tem outras coisas que estão aqui, eu esqueci de falar para você, então será surpresa. Mas que legal, né? A gente não combinou, mas como estamos todos conectados, né? Não existe separação. De alguma forma a gente está se conectado e a gente pensou nas mesmas coisas. Então, o que está falando aqui é exatamente isso. Ó, quando a gente está em gama, né? A gente está com a atividade cerebral bem elevada, né? Tentando fazer as coisas do dia a dia, resolver problema, com medo, enfim, é o que a gente está ali no dia a dia, né? O beta, o pensamento ativo, ocupado, ansioso, né? Paranoia, enfim. Já o alfa já é o relaxamento, o pré-sono, o reflexivo, e o teta, né, que é a profunda meditação e relaxamento. E o delta está aqui, sono profundo, sem sonhos, perda de consciência corporal. Então, o Theta Healing vem dessa fonte, desse teta, né, que é a gente, enquanto a gente está na meditação, a gente está entre esse alfa e o teta, né, a gente está tentando relaxar, né, tentando ficar mais reflexivo e entrando, né, nessa meditação mais profunda que é o teta, né, e geralmente a gente começa uma sessão fazendo primeiro esse trabalho de meditação, que ele, além de ajudar, né, a meditação tem vários benefícios que te traz para o momento presente, né, te faz sair de todos esses outros estados que está acima ali, que é de você estar com medo, você estar ansioso, preocupado, então você sai, é como se a gente pudesse
olhar o fora ter aquela visão fora da caixinha, né? Então, a hora que você faz a meditação, você para ser o observador, né? Você para observar. Você sai de dentro do problema e para observar ele de fora. Então, para isso, você precisa fazer, né? Começar com essa meditação aí. E a meditação não precisa ser basicamente só como está aí nessa imagem que você vê, né? Que é uma Não. meditação clássica, né? Então, as pessoas têm uma mania de pensar que meditação é só desse tipo, né? Mas tem outros tipos de meditação, não é? Tem, inclusive tem uma que eu gosto muito, que eu acho que para quem está iniciando é muito bom de fazer, que é uma meditação que a gente fala que é a contemplação, né? Então, por exemplo, você vai ali fora no jardim e você começa a olhar, você fala, não consigo parar de pensar, meus pensamentos estão muito agitados. Então você começa a observar, né? Uma flor, por exemplo, no seu jardim, e você fica observando aquela flor, pensando no, né? Quanto tempo levou para ela, né? A flor desabrochar, quantos dias ela vai ficar ali, olhando a beleza. Então, assim, você se concentra em um ponto e você fica pensando sobre aquilo, né? Claro, você não vai fazer isso pensando nos seus problemas, nas coisas do dia a dia. Você tem que fazer isso como um espaço neutro, né? Olhando para alguma coisa, contemplando aquilo com admiração, contemplando com gratidão, né? E aí você vai se enchendo, né? Daquela gratidão por estar vendo aquilo, por estar tendo né, tendo aquilo, a natureza à sua disposição. Você pode fazer isso com coisas simples, né? Não precisa, pode ser uma florzinha que você achou na rua, um jardim. Você pode contemplar, né, as coisas e isso ajuda muito para quem está começando. Porque no início é muito difícil fazer a meditação. Imagino. Eu estou tentando lembrar uma pessoa aqui, um diretor de cinema, que falava muito da importância da meditação. Ainda vou lembrar até o final, quando você estiver falando. Mas tem uma outra coisa que parece que tem a ver, que é a questão da ativação do DNA. O que é essa relação dessa técnica com o DNA? DNA. Então, o DNA, na técnica, ela explica o seguinte: o DNA ele não carrega só as informações genéticas, né? A informação genética que a gente carrega, que hoje a ciência conhece, né, que é a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, se você vai ser branco, negro, né, todas essas características, né? Na técnica acredita que você carrega também informações, né? Informações sobre tudo que aconteceu nas outras gerações. Então, às vezes a gente vê comportamento, né, que a gente repete alguns comportamentos que às vezes a gente nem aprendeu aqui com os nossos pais, às vezes era um comportamento de um avô, né, de um ancestral que você nem tem contato, mas alguém até identifica, nossa, fulano faz isso igual, né, o avô, ou alguém que nunca teve contato, se comporta, porque aquilo tá na sua informação genética, né? Isso não tem uma comprovação científica. O científico ele prova só a parte da matéria, né? A parte do que é físico, né? Ele não tem a comprovação de que essas outras informações estão no nosso, como se fosse o DNA é como se fosse um histórico, né? Um histórico genético de informação também. E a gente sabe que no passado, os nossos antepassados sofreram muito com guerra, com fome, com escassez, né? Então, muito do que a gente se comporta hoje também está enraizado no nosso DNA, né? Por mais às vezes que a pessoa tenha uma vida aqui hoje melhor do que os seus antepassados, às vezes ela ainda tem características, né? E ela se comporta, né, com medo da escassez, com medo da falta, como se um antepassado que sofreu, né, na época de guerra, na época de fome, né? Enfim, cada família tem aí um histórico, né? E essa ativação do DNA é justamente a gente se lembrar, né? Se lembrar de que a gente não nasceu aqui e começou agora, existe um histórico,
né? Existe um histórico que às vezes a gente precisa também se lembrar e tratar. É isso que vocês falam, na realidade, de liberar crenças e padrões de comportamento? Está envolvido nisso? Então, algumas sim, algumas estão envolvidas nesse passado, né? As crenças às vezes vêm dos antepassados, e algumas, a gente, na verdade, a maioria delas, a gente cria, né, as crenças na nossa infância. Então, na nossa infância, naquele período, né, de quando a gente nasce até os 7 anos, mais ou menos, é o período que a gente, é como se a gente fosse um celular novo, né? A gente não tinha nada, a gente não tinha nenhuma informação ali, né, muito forte, a não ser aquela de fábrica que veio dos antepassados, e a gente começa a receber informações primeiramente dos pais, depois da escola, né, até geralmente ali os 14 anos, mas principalmente até os 7, 8 anos. Todas essas crenças, né, elas são aquilo que você acredita, e no dia a dia a gente não percebe como isso interfere na nossa vida, porque ela fica no subconsciente, né? Eles estimam que mais ou menos 85% do que a gente pensa, como que a gente se comporta, está no subconsciente. A gente só tem consciência de 15% de toda a informação que a gente tem. Então, tem coisas que o Teta Healing ajuda a investigar, que se a gente pergunta a gente faz uma pergunta, você fala, não, eu não penso isso. Não, eu nunca pensei assim. Mas na técnica, a gente vai fazendo algumas perguntas e a gente vai enxergando que, na verdade, lá no profundo, né, às vezes a pessoa chega para fazer a sessão com uma questão e depois você vai descobrindo que o fio da meada era muito maior, né? A questão começa, né, com alguma coisa que aconteceu na infância, né? Então, são essas crenças, né, que a gente trabalha para liberar. Como que você libera? A partir do momento que você tem consciência, né? A partir do momento que você tem consciência, nossa, eu me comporto assim porque naquela situação do passado eu acreditava em tal coisa, eu acreditei quando me disseram, vamos supor, eu vou dar um exemplo, alguém disse que ter dinheiro, por exemplo, só pessoas ruins e gananciosas, né, e ricos, todas as pessoas que têm dinheiro são ruins, né, são pessoas que não vão entrar no céu. Se você comprou essa ideia, né, provavelmente, mesmo que você trabalhe muito, talvez a pessoa nunca vai conseguir ter mais dinheiro, porque ela acredita que as pessoas que têm mais dinheiro, né, elas não são dignas, não são merecedoras, enfim, de entrar no reino dos céus, enfim, tem várias crenças nesse sentido, né, e cada um tem as suas crenças, né, a partir do momento que você identifica que isso era uma crença, você consegue liberar, né, consegue trabalhar, opa, então assim, eu posso ir além, né, as crenças, elas são é uma caixinha, cada um se moldou, né, e aí quando você descobre a raiz, você consegue se superar, você consegue dar um passo a mais, opa, então eu nunca consegui ganhar mais que tantos reais num mês, porque eu realmente acreditava que a pessoa rica, por exemplo, ela não era uma pessoa boa. Então, e aí eu acho que eu sou uma pessoa boa e eu acho que a pessoa boa não merece, né, ter dinheiro, enfim, não é digno. E eu tenho um conflito interno. Então, a pessoa trabalha muito e ela nunca consegue ter um salário bom porque ela tem uma crença ali, um padrão que tá segurando. Fazendo uma analogia, isso me lembra fazer uma analogia com o computador, o sistema computacional, seria você dar um boot e reprogramar tudo novamente? Seria, e a gente usa mais ou menos essas expressões mesmo. A gente usa a expressão download, né? A gente fala, você precisa fazer download, a gente faz um download novo, né, de informação. Tira aquele programa que está lá, que não está mais te fazendo bem, identifica qual é o programa, e a gente faz um download novo, colocando, né, novas informações. Né? Essas crenças,
elas tendem a se repetir. A sua vida muda, mas você está sempre nos mesmos eventos, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um karma, porque toda vez eu arrumo um namorado com esse problema, e não adianta, eu troco de namorado, mas o cara chega e me dá o mesmo tipo de problema, né? Não é o namorado, né? Não é as meninas falam, tem o dedo podre. Não é o namorado, não é o dedo podre, é porque tem alguma coisa em você que atrai, né? Algo geralmente inconsciente que atrai aquele tipo de característica. De alguma maneira você acha que você precisa daquilo, então você precisa identificar o que, qual a causa, né? Patrícia, geralmente as pessoas que procuram para esse tipo de terapia chegam com que, você já falou algumas coisas, mas chegam com que nível de problemas, vamos dizer assim, entre aspas, né? Tentando se melhorar. Qual é a causa que leva uma pessoa a procurar uma técnica né, espiritual, de mudança como essa? Uhum. A primeira coisa é assim, você perceber que você quer mudar algo na tua vida. Então, a pessoa fala assim, olha, eu quero mudar um comportamento. Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma última sessão que eu atendi, né? A pessoa queria mudar de carreira, ela queria mudar, só que assim, ela não conseguia dar nenhum passo para isso, né? E esse é um exemplo, né? Mas assim, pode ser qualquer, não existe uma regra, né? Eu já atendi diversas pessoas diferentes, né? Pode ser assim, eu estou num relacionamento que eu não consigo sair, ou eu quero melhorar o meu relacionamento, mas tem acontecido coisas que eu não, né, não sei por que tem acontecido. Geralmente, a pessoa identifica que ela tá presa em um sistema. Então, assim, eu só arrumo um emprego que eu não gosto, eu não consigo ser feliz no trabalho, todo trabalho que eu trabalho, eu tenho os mesmos, eu mudo de trabalho, mas continuo tendo os mesmos problemas. Então, é a hora que a pessoa procura, que ela quer mudar esse padrão, ela quer sair dessa, né, ela quer entender o porquê que ela está nesse padrão e ela quer um novo, quer abrir para um novo, né? Então, geralmente a gente começa a sessão, a primeira pergunta da sessão é: o que você gostaria de mudar hoje? Então, se a pessoa tem algo hoje na vida que ela acha que ela gostaria de mudar, não queria viver, como ela faz para mudar aquilo, né? É o ponto inicial, é você querer mudar algo. E às vezes você não sabe, a sua lógica, você vê que pela mente você não consegue identificar que tem algo para ser mudado, né? Mas com o trabalho da terapia, a gente vai identificando quais são os pontos, né? E o que precisa ser identificado para que a pessoa enxergue, né? Comece a ter um novo ponto de vista, né? Uma outra coisa, você falou lá, deu uma ideia da pessoa, da questão da riqueza, etc. Mas tem uma questão que você acha que trabalha, que não sei se aí faz parte, que é a chamada lei da atração, né? Lei de atração. O que Isso. você atrai para você. Porque a pessoa, por exemplo, ela pode estar também querendo se desprender de algumas coisas, né? Sei lá, ela pode estar querendo ela procurar umas terapias dessas para se desprender de coisas também materiais, porque ela também, aquele mundo de coisas materiais não lhe serve. Né? Como que a terapia trabalha essa questão? Então, a terapia mostra que, assim, a lei da atração, ela funciona. Por que ela chama lei, né? Porque ela é independente de você gostar do resultado ou não. Né? Independente de você gostar que existe gravidade, que você tá aqui na Terra não consegue sair voando, ela existe, né? E a lei da atração é a mesma coisa. Então, se você tá atraindo, se a sua vida tá com coisas ruins e você não tá né? Você não tá gostando daquilo que você tá vivendo, né? De alguma forma você tá atraindo. Por quê? Porque a gente é energia e a energia ela tem essa energia ela é como se fosse um imã, né? Então, assim, você emana uma energia, é como se fosse uma estação de rádio, né? Você só conecta com aquilo
que está na mesma frequência. Então, assim, não tem, se você está colhendo, né, coisas negativas, coisas ruins, é porque você está nutrindo pensamentos e sentimentos ruins, né? Você não vai atrair coisa ruim tendo sentimentos bons. Em resumo, é isso, né? E o Theta Healing também te mostra como, né, como melhorar esses pensamentos. Da onde vem, às vezes, esses pensamentos, né? Por que você pensa ser o que você pensa, né? O que você pensa sobre você? Por que tem hora que você se julga, né? Existe sempre uma vozinha, uma voz no nosso inconsciente. Quando a gente está no dia a dia fazendo as nossas coisas, e aquela voz fica falando o tempo todo com a gente. E o que essa voz está dizendo para você? Né? Essa voz está te dando apoio para você seguir em frente, ou essa voz está dizendo que você não merece, que você não deveria ter nada melhor mesmo, porque o seu lugar é estar num lugar ruim mesmo, né? Então, a lei da atração, ela vai funcionar tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, e se você estiver atraindo o que não é bom, você pode recalcular essa rota, né? Ela não é um destino, né? Você não precisa estar nessa rota para sempre. Você pode mudar, porque a lei da atração ela não acontece assim da noite pro dia. Hoje agora eu pensei bom e agora tudo tá bom. Não, é um processo, né? É um processo porque o universo ele precisa se alinhar com o que você. Imagina, a gente muda de humor, muda de comportamento muito rápido. Então, imagina que se cada hora o universo entregasse pra gente, aquilo, né? A nossa vida ia ser uma confusão. Então, o universo entrega pra gente mais daquilo do que a gente vibra na maior parte do tempo. Então, se você vibra a maior parte do tempo em coisas boas, né, em alegria, amor, em abundância, coisas que você pensa em coisas boas, você vai receber mais coisas boas. E ao contrário também, né? Então, assim, você tem que olhar para a sua vida, como eu falei no começo, como um observador, né? Começa a olhar para a sua vida de um olhar de fora da caixinha e um observador. Opa, eu estou indo por esse caminho, mas, né, será que tem uma outra alternativa? E o Axis, né, eu falei pouquinho do Axis, mas o Axis ele faz também muitas perguntas, né, e você tem que aprender a fazer perguntas. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou experimentando essa situação? Será mesmo que eu não poderia experimentar algo novo hoje, algo diferente? Será mesmo que o que tem para mim é só isso? Será mesmo que não tem algo melhor para ser vivido? Será mesmo que eu não tenho, né, novas oportunidades, novas possibilidades, né? O Axis ele trabalha muito com as infinitas possibilidades, né? Todas as possibilidades elas estão disponíveis, só que a gente precisa estar aberto para receber essas informações, essas possibilidades. Antes de entrar no Axis Bars, eu queria perguntar para você uma coisa. Qualquer pessoa, que mudar de religião para poder praticar o Theta Healing? Não, de jeito nenhum. A única coisa que a gente pede, assim, é que a pessoa acredite, né, num criador, acredite que existe um universo que rege tudo isso aqui, né, que acredite que existe alguém, né, algo grandioso que rege todo o universo. Só isso. Mas essa pergunta é bem importante. Tá. Bom, muita gente com certeza perguntaria, né? Porque tá uma coisa que eu vou mexer com isso, então. Mas você vai falar agora, que você já começou a falar um pouquinho dessa expressão aqui, né? Uhum. Se eu coloquei direitinho aí. Eu vou antes colocar uma imagem aí que você pode talvez te orientar. Não sei que você deve ser uma imagem conhecida. Uhum. Sim. Essa tá em francês. Essa tá em francês, mas você conhece todas. Deixa eu ver uma outra. Essa daí é boa. Essa daí é boa. Tá em... O Barra, eu vou sair aqui.
Em português, essa ferramenta chama barra de Axis, né? E ela é uma ferramenta energética, né? Essa ferramenta, geralmente eu preciso estar presencial, né? Essa eu não consigo atender online, porque a gente coloca, né, as pontas dos dedos nesses pontinhos que estão no desenho da cabeça, né? Então, tá vendo que tem ali, ó, forma e estrutura, cura, tempo e espaço, comunicação. São 34 pontos, se eu não me engano, né, que a gente tem na cabeça, e a gente coloca, é uma troca energética, tá? Eu coloco, né, a minha mão exatamente nesses pontinhos, em cada pontinho, e a gente fica ali em volta de 5 minutos em cada pontinho desse, né? Essa é uma técnica bem energética, porque assim, a gente não precisa conversar, você não precisa me falar o que você, né, o que você gostaria de mudar, você sentir, você vai receber, né, a energia. E cada pontinho desse vai mexer com a energia que você precisa. Então, quando eu tiver, vai ser na base da intenção, né? Eu vou colocar os dedos, né? E a intenção de você melhorar a comunicação, com a intenção de você melhorar na parte do dinheiro, com a intenção de melhorar e expandir a sua consciência, o controle, né? Às vezes o controle ali, às vezes a gente pensa que é bom, quanto mais ter controle é bom, mas tem hora que a gente precisa soltar um pouco o controle para deixar que outras coisas, né, cheguem a gente. E uma coisa que eu gosto muito do Barras, né, que chama Barras de Axis em português, são as perguntas, né? A gente pode fazer muitas perguntas, né? Além dessa ferramenta que, quando a gente termina o processo, a pessoa se sente muito bem. Geralmente, eu já fiz algumas sessões em que as pessoas começam a rir, né? Durante a sessão, a pessoa sente vontade de sorrir e de dar gargalhada, e a pessoa fica totalmente sem saber, né? Eu atendi uma criança a primeira vez que aconteceu isso, e ele começou a querer rir muito, e ele falava para mim, eu não sei por que eu tô com essa, não sei por que eu tô rindo, né? E ria assim de gargalhada. E ele queria ficar quietinho, né, com vergonha, e a vontade que ele tinha era de sorrir. E uma outra moça também, que eu atendi, ela começou a rir, de escorrer lágrimas, né, dos olhos. Então, é uma técnica assim, você vai receber uma energia, né? Eu vou estar mentalizando ali algumas coisas e você vai receber essa energia. E, geralmente é isso que acontece numa sessão, né? É normal. E a pessoa sai assim, parece que com ânimo, com vontade de viver, com uma alegria. Então, isso é muito bom para quem está se sentindo triste, está um pouco deprimido, né? Às vezes não sabe nem sabe pedir ajuda, nem sabe o que precisa. Então, essa ferramenta é ótima. Só uma questão, então a pessoa precisa se permitir. Se permitir. Primeiro. Exato. Exato. E uma outra coisa, o que você falou, então isso significa que a pessoa também não tem medo de se libertar internamente dos seus medos, das suas angústias e da própria forma com que trata do corpo? Assim, o medo, né? O que é o medo? O medo, ele serve para proteger, né? Só que a nossa mente, ela está num estado de alerta e medo o tempo todo, né? A nossa mente, ela tem um lado primitivo muito forte, e ela fica o tempo todo falando com a gente, não vai dar certo, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai, você vai ver só, isso aí não vai dar bom, né? A mente, ela fica te jogando alertas de terrorismo, né? O tempo todo. Tipo, cuidado, olha isso aí que você vai fazendo, isso aí já deu errado uma vez, agora você vai fazer de novo. Então, a mente, ela te joga essa informação e esse medo, né? E essas técnicas te convidam para, será? Questionar, será mesmo que é verdade? Eu ter esse medo todo, é verdade? Então, a primeira vez que você pergunta, é verdade mesmo esse medo que eu tenho de fazer tal coisa? É verdade? Eu deveria mesmo ter esse medo, né? E aí
Quando você faz as perguntas, você começa a receber as respostas de alguma maneira. Mas você tem que estar aberto a esse tipo de procedimento, né? Sim. Se a pessoa estiver fechada, consegue trabalhar? Não, não. Não consegue. A gente só consegue trabalhar quando a pessoa permite. Né? Não existe nada que eu faça que vai beneficiar a pessoa se a pessoa falar, não, eu não quero receber. Né? A única coisa que, nas duas técnicas que a gente fala que a pessoa consegue receber, eu consigo mandar, que a gente fala que a gente manda uma energia de amor, né? No Theta Healing a gente fala, eu mando amor incondicional, né? Você intenciona e manda o amor incondicional para uma pessoa. Essa é a única energia que ela não precisa de autorização, né? É um amor, a pessoa vai receber. Mas todas as outras, a pessoa precisa dar o primeiro passo, né? Que é aceitar e querer e procurar. E assim, ter aquela mentalidade. Ela não precisa acreditar nisso, né? Ela pode dar o primeiro passo e vamos ver o que acontece, né? Deixa eu ver se ela pode ter um olhar assim de pesquisador, sabe? Aquele olhar curioso. Deixa eu ver o que acontece, né? Se ela se permitir ver o que acontece, se ela experimentar uma técnica diferente, ela já está dando o primeiro passo, porque é gradual, né? A gente não muda do dia para a noite e muda todos os paradigmas e crenças e padrões que a gente aprendeu desde a infância. Então, você dá o primeiro passo. Ah, peraí, deixa eu experimentar. Será que isso é bom? Deixa eu provar. Então você prova, né? E aí você tira as suas conclusões se foi bom, né? Geralmente, eu nunca tive uma experiência com alguém que provou e falou, ah, eu não gostei, né? Geralmente é o contrário. A pessoa tem uma resistência para provar, mas quando ela prova, ela fala, nossa, que bom, que confortante que foi, né? Que bom, que geralmente as pessoas saem gostando das sessões, né? Porque elas são as beneficiadas, né? Tem uma questão muito na minha área, na área social, né? Que tem uma não é metodologia, mas acho que diz que as realidades elas são construídas, né? Você constrói as realidades, você constrói a sua realidade. Então a realidade você a constrói. Essa terapia leva um pouquinho para esse lado. Totalmente, totalmente. Cada um constrói a sua realidade e a sua realidade ela vai ser construída com base nos seus pensamentos e principalmente com base nos seus sentimentos, né? Você está construindo todo dia a sua realidade. Independente de você, é como se fosse a lei que eu falei anteriormente, independente de você ter consciência ou não, você está construindo a sua realidade. Então, não tem como culpar, né? Ah, eu só trabalho com gente chata, né? Hoje em dia o pessoal usa muito um termo, eu convivo com pessoas tóxicas, né? Um ambiente do trabalho, em casa, né? A pessoa está reclamando que ela está convivendo com pessoas tóxicas e ela está achando que sempre a culpa é do outro, né? E nessas terapias é autoconhecimento, né? Então você percebe que assim não existe o outro, né? Quem está construindo essa realidade é você, né? Não tem o outro, ele é só um coadjuvante ali na sua vida, né? Ele não tá tudo que acontece com você e o que você se permite, né? A informação que você se permite enxergar daquela pessoa, ela é só um ponto de vista. Ela depende de como você está recebendo, né? Como o outro age, não é seu problema. O seu problema é como que você percebe, como é que você reage, né? Como é que você acredita que o outro deveria se comportar? Então, a solução, né, o ponto está sempre com você, não está no outro, né? E a construção que você falou, a construção da sua realidade é a mesma coisa, né? Não é o governo, não é o trabalho, não é nada externo que vai construir a sua realidade, né? Não é o esposo, a esposa, né? Quem está construindo a sua realidade é você. Então,
essa expansão da consciência, ela te traz, né, pro papel não só do observador, mas assim, você, além de ser o observador, você ali é o que está dirigindo, é você que está no controle, né? É você que está permitindo, né, receber as informações do jeito que você está recebendo, né? Então, quando você muda o seu ponto de vista, você muda a sua realidade. Quando você fala do observador, tem uma pergunta. O que é ser Uhum. observador de consciência? Está tendo um eco aí no... O ser observador é você sair do papel de, tipo assim, as coisas aconteceram porque tem que acontecer, né? Por exemplo, no seu dia a dia, né, aconteceu algo no seu dia a dia e você se incomodou, né? Em vez de você falar, eu me incomodei sim, porque aquela fulana, olha o que ela fez comigo, né? Ela fez comigo, falou isso, falou aquilo outro. Então, eu tô muito brava com a fulana, né? O que o observador faz, né? Num caso desse, né? Fiquei brava na rua com alguém, voltei brava para casa. Quando você está no papel do observador, você vai perguntar para você mesmo: o que essa pessoa fez? O que tem nessa pessoa que mexeu em mim? Por que o comportamento daquela pessoa me deixou tão bravo? O que eu não estou enxergando em mim que eu preciso enxergar? Porque está tudo relacionado com você. Então, o observador, ele para de colocar a culpa no outro, né? A culpa na pessoa de fora. Ele começa a observar e ele começa a entender o porquê ele está pensando aquilo. Nossa, eu tô com raiva de uma menina. Em vez de eu ficar falando todos os defeitos e listando e colocando, porque a mente ela vai te colocar para listar todos os defeitos da pessoa e você vai colocar várias justificativas por que você não pode gostar dessa menina, né? A mente ela vai te começar a processar. Eu não gosto dela por isso, eu não gosto dela por aquilo, e ela vai te dar uma lista de coisas, né? Mas o observador, ele olha para si mesmo e pergunta: o que tem nessa pessoa que está me incomodando? Por que eu estou incomodado? O que tem em mim, o que está em mim, está incomodando na outra pessoa? É mais ou menos isso. Não sei se deu para ficar mais claro. Não, que leva você se conhecer para respeitar você, para respeitar, obviamente, o outro, por exemplo, né? É você se respeitando, você começa a respeitar também o outro. Essa é uma coisa que tem muito da prática do Ubuntu, que é uma que é uma prática africana, né? Africana que a gente tenta trazer um pouquinho também para a nossa realidade, né? Uhum. Então acho que isso é uma coisa legal, importante. Uma pessoa cética igual o Giba, assim, cabe nessa técnica? Com certeza, porque se ele não coubesse, ele não estava fazendo essas perguntas. As pessoas, eu falo sempre assim, que se a pessoa tem dúvida, tem perguntas, se mexer com a curiosidade, ela cabe nessa técnica, né? A técnica é para qualquer um, né? Ela não precisa, até para quem quer se formar, né? Estudar e ser um terapeuta, né? Eu queria deixar claro aqui que nós não temos, né? Seres especiais para trabalhar essa técnica, né? A técnica ela é para todos, né? Qualquer um que tem interesse de aprender. E para quem quiser fazer a técnica, né? Como participar dessas terapias, ele precisa estar disponível, só isso. Só precisa estar disponível, né, para aprender coisas novas, para ver o mundo de uma nova maneira, né? Mas assim, a pessoa tem que estar acho que o único requerimento é a pessoa estar minimamente interessada, né? Porque se a pessoa não tem interesse, então
né? Mas o requisito é a pessoa ter vontade, né? Ter vontade de mudar algo, né? Autoconhecimento é isso. E ele é um caminho que não tem começo, meio e fim. Você não termina, né? Você vai melhorando com o tempo, né? Não tem um prazo de validade. Ah, não, eu estudei 2 anos de autoconhecimento e agora eu tô ótima, eu já sei tudo, né? Não, é um universo, assim, como nós somos uns seres infinitos, então a gente vai investigar muitas coisas e, assim, vai ter sempre algo a mais, né, para descobrir em relação a gente. Patrícia, a pessoa está assistindo a vitrine do Giba agora, se interessou pelo assunto. Qual é o primeiro procedimento para ela procurar essa técnica? E como é que são vamos dizer, os treinamentos, não sei qual o termo que vocês Os usam, atendimentos, né? Os atendimentos. Pode Sim, falar um pouquinho. Os atendimentos do Theta Healing eu costumo fazer por vídeo mesmo, né? A gente pode fazer por qualquer rede, WhatsApp, Skype, né? Você faz uma sessão por vídeo, não tem nada que impeça, né? A gente não precisa estar presencial para fazer. Né? O Barras, não. O Barras eu preciso estar com a pessoa aqui, na maioria das vezes, apesar de usar muitas das perguntas, né, no Theta Healing também, que é do Axis, mas aquela figura que a gente viu de colocar a mão nos pontinhos, né, para passar essa energia, aí ela precisa ser marcada presencial, né? Por enquanto aqui em Melbourne eu não estou atendendo, porque a gente está com restrições ainda, mas o Theta Healing eu faço atendimentos online, né? A maioria dos terapeutas hoje estão fazendo os atendimentos online. E se a pessoa tiver interesse em fazer algum curso para se tornar terapeuta, né, ela também, agora, depois da pandemia, começou a ser disponibilizado alguns cursos online, né? Então, existem inúmeros terapeutas no Brasil que dão os cursos, né, para se tornar terapeuta, que é uma alternativa também. Mas se você quiser fazer só o atendimento, né, você pode procurar um terapeuta e marcar um atendimento online mesmo. Certo, legal. Então, deixa eu só fazer aqui uma coisa. O Access Bar, na realidade, trata da energia, ou seja, é muito mais ligada ao corpo, né? Vamos dizer, é mais orgânico, né? Porque tem o toque, tem o despertar do corpo, mesmo das energias do corpo, que é uma coisa importante, né? E Uhum. o Theta Healing é mais ligado, digamos, à mente em si, né? A coisa mais, vamos dizer, mais subjetiva. Ambos são subjetivos, mas mais subjetiva ainda, porque mexe mais com a questão da alma, então da mente, do espírito mesmo, né? Do espírito. Exatamente, Tô. exatamente. A gente não não, nessas técnicas, né, a gente não separa assim o que é espírito, alma, corpo, por isso que a gente chama de consciência, né? Porque a consciência, ela está presente em todos esses aspectos, tanto no corpo, o que a gente tem de igual, que é no corpo e na alma, no espírito, é a consciência. Então, todas essas técnicas que eles chamam trabalham para elevar, né? Para mudar a nossa consciência. Inclusive o Barras Jax, ele é um dos cursos, né? Existem outros que trabalham também de maneira que não precisa tocar, né? Que são só na parte de elevação da consciência, estão em outros cursos também, mas eu não fiz os outros. Mas todos mexem com essa elevação da consciência, que a elevação da consciência é você sair de um padrão, né? Sair daquele padrão e ampliar, né? E você vai ampliando isso e não tem limite, né? Tem uma pergunta que eu acho que muita gente gostaria de fazer, creio eu, pela minha suposição. Aí eu quero fazer meditação. Acha que meditação, não, mas eu tenho que estar num lugar adequado, no tempo adequado. Não é isso, né? Como é que você pode fazer no seu Não, dia a dia praticar meditação? olha, hoje em dia dos modos mais fáceis de fazer, existem vários aplicativos que têm
meditações gratuitas, até no YouTube mesmo, vários, que você pode fazer a meditação guiada, né? A meditação guiada, ela é muito mais fácil, porque você vai ouvindo o que aquela pessoa está dizendo, você vai deixando os seus pensamentos se levar, por isso que chama guiada, né? Você vai deixando que aquela pessoa que está fazendo a meditação guie os seus pensamentos, né? Então é um jeito bem legal de fazer, e aí você escolhe, né? Você pode fazer, e tem meditação de 5 minutinhos, né? Meditação para você fazer de manhã, né? Você não precisa estar sentado daquela posição de meditação específica, não, você precisa estar em algum lugar ali que você consiga fechar seus olhos por 5 minutinhos, e essas meditações, eu acho que o que eu aconselho são as meditações guiadas, são as mais fáceis de fazer, né? Porque você vai ouvindo e vai deixando que aquela pessoa te guie, né? Porque você fazer sozinho, a chance de você começar a pensar em problemas e pensar em um monte de coisas ao mesmo tempo é enorme, né? Então, se você se deixar fazer a meditação, acho que a minha sugestão é a meditação guiada, né? Existem vários aplicativos de meditação gratuita, de diversas meditações diferentes. Legal. Eu não sei se tem alguma coisa que você gostaria de falar mais, porque eu já perguntei bastante também, né? Mas você respondeu bem. Nós estamos aí, acho que deu quase 1 hora, nem isso de... mas se você tem alguma coisa que você gostaria de tratar, que acho que ficou faltando nesse nosso bate-papo aqui. Acho que só para fechar, de tudo que a gente falou, né? A meditação vai te ajudar a trazer você para o momento presente, né? Então, assim, por que a meditação é importante? Porque ela te ajuda a trazer para o momento presente, né? Que a nossa cabeça tende a ir para o futuro, né? Ansioso pelo que está por vir, ou pelo passado, a gente fica remoendo aquilo que já aconteceu. Então, a meditação vai te ajudar muito no momento presente. Quando você está no momento presente, você está se sentindo bem, né? Porque aí você deixa embora a ansiedade do dia seguinte, a ansiedade do futuro, e você deixa um pouquinho para trás toda a culpa, todo o problema do passado, né? Então, dica para o bem-estar é: faça coisas que te traga para o momento presente. Outra coisa tudo é energia, né? Então tudo que você pensa e sente, né? Isso é uma energia, né? Pensa que todos os seus pensamentos, né? Eles são energia, o seu sentimento é energia, e ele vai te levar para você vai receber mais daquela mesma energia. Então, assim, toma cuidado com o que você pensa, né? Olha para que tipo de pensamento tem ficado mais tempo com você. São pensamentos bons ou são pensamentos ruins, né? Porque quanto mais pensamentos ruins você tiver, mais desafios você vai viver durante o seu dia, né? Então, esse é um ponto. E o último ponto, que você falou até do Ubuntu, né, eu acho, que eu acho que é uma filosofia muito legal, eu só conheço bem por cima, mas que fala, acho que é a mesma coisa, que somos todos um só, né? Então, eu acho que essas técnicas, essas filosofias, elas mostram que a gente é todo esse sistema faz parte de uma coisa só, né? Não existe separação, né? A gente faz parte de um sistema, é um só sistema, né? Então, quando você olha a partir da perspectiva de que a gente é um só, né? Você deixa cair barreiras, né? Barreiras de religião, barreiras, eu não vou naquilo porque aquilo não é da minha região, eu não faço isso porque uma pessoa disse para mim que não era legal. Não, mas assim, se todos somos um, né, começa a se abrir, a hora que você percebe, né, que fazemos todos parte do mesmo lugar, né, viemos todos do mesmo lugar, da mesma fonte, você quebra as barreiras, né, quebra a trava, né? E você começa a ir além, né? Você não precisa acreditar em nada, mas tenha sempre a dúvida, né? O questionamento. O questionamento, eu acho que uma das coisas mais incríveis aí dessas técnicas que eu aprendi é o questionamento, né? Quanto mais você se questiona, é incrível isso, mas quanto mais você tem perguntas,
mais coisas você vai percebendo ao redor da sua vida, né? Então, se você acha que aquilo que você já sabe é o que é e que não existe nada, né? Então você não vai mais fazer perguntas, você acha que você já sabe tudo. Então, a partir do momento que você até duvida que aquilo acredite, você se questiona, né? Você está aberto a outras possibilidades, está aberto a receber. Acho que é isso. Geralmente as pessoas fazem esse tipo de pergunta que eu vou fazer agora no começo, eu deixei para o Uhum. final. O Tá. que é que te levou? O que é que te levou? Porque a esse tipo de terapia, a você Uhum. estudar, a aprofundar e virar uma terapeuta, porque você na realidade é contadora de Exato. contadora, né? Se não me Exato. engano, Trabalho na área financeira. você é contadora de financeira, trabalho em financeira. Então o Isso. que te levou a isso? Pois é, eu sou uma contadora, né? Trabalho ainda em escritório, fazendo ainda isso. O que me levou a conhecer essas terapias foi justamente o dia que eu percebi que eu tinha alcançado alguns sonhos que eu tinha, né? Era para estar tudo perfeito. Eu estava vivendo um momento de realização muito grande, né? Eu estava morando no lugar que eu queria, eu estava trabalhando na onde eu queria, né? Era para estar assim no mar de rosas, né? E eu percebi que estava muito difícil, né? Eu estava assim carregando pedra. E aí eu percebi que eu precisava de ajuda, né? Que tinha algo, porque só nesse momento eu percebi que tinha algo errado. Porque logicamente, se você olhando assim friamente, não tinha nada errado na minha vida. Estava tudo ótimo, né? Mas eu ainda estava sofrendo. Eu ainda estava achando tudo muito difícil, né? Eu estava todo esse processo para mim de trabalho, de estar morando num lugar novo, de estar começando a vida num lugar novo, estava sendo muito difícil. E a primeira técnica que apareceu para mim foi o Theta Healing. Ninguém indicou, ninguém falou, olha, procura essa técnica que é legal. Não, foi assim, eu ouvi essa palavra, Theta Healing, e fiquei muito interessada em descobrir o que era. Eu acho que foi a primeira vez que eu percebi depois, né, que eu ouvi a minha intuição, né, porque todos temos, a intuição fala com você o tempo todo. Eu acho que essa vez eu ouvi, né, que eu precisava procurar isso, entender. E eu comecei a procurar desesperadamente para saber, eu queria saber o que era isso. E quando eu conheci, né, que a minha, por isso que eu falo da consciência, né, é como se a minha consciência tivesse dado um salto e eu percebi assim coisas que eu antigamente eu nunca tinha percebido, né? Eu estava sofrendo porque eu tinha uma crença, né, de que tudo na minha vida seria difícil. Então não importava se eu tivesse conseguido o melhor emprego do mundo, se eu estivesse morando na melhor cidade do mundo, né? Se eu tenho uma crença que tudo para mim é difícil, eu ia fazer de qualquer cenário incrível uma dificuldade, porque aquilo estava em mim, aquilo estava dentro. Então eu tive que perceber de que quem estava causando a dificuldade, né, era eu mesma. Só para fechar, eu observei que a criadora, né, foi essa americana, né, Uhum, sim. que ela se aprofundou nisso depois que ela passou por uma questão pessoal. Por isso que eu fiz essa pergunta para você, que ela sofreu um câncer, né? Sim, E se curou desse câncer, que ela tinha 3 meses de vida, se eu não me engano, e se curou desse sim. câncer e se aprofundou nessa filosofia, né? Então é Viana Stibal, né? E ela É. que é a criadora da Isso, origem do eu, ela mais é. uma coisa, eu vou botar aqui, não sei se você vai ouvir do fundinho aqui, porque isso tudo, vamos ver se você consegue ouvir. Isso tem a ver um pouquinho a com esse estilo de música que eu estou colocando. Não sei se você já está começando a ouvir aí, porque ela Sim, agora eu começa tô ouvindo. baixinha, mesmo, né? Eu vou mudar
mudar até o microfone para ver se... Agora está ouvindo, né? Aham, tô ouvindo bem. O que ela tem a ver, a- essas terapias com o estilo O, New Age o que a gente som, com som? o som específico, Porque eu acredito que tem uma relação, né? no meu ponto de vista, é a vibração, né? É que a gente não foi acostumado, nossos olhos, a gente nunca aprendeu isso, mas tudo vibra, né? Eu não sou formada em nada disso, mas os físicos quânticos, eles falam que tudo é feito da mesma matéria, que é o átomo, e que tudo vibra, tudo no universo, qualquer coisa, né? Desde nós, seres humanos, as coisas materiais, mas todas as coisas emitem uma vibração. Então, na verdade, o que a gente sente quando a gente ouve esse tipo de som, o que a gente sente é uma vibração. Né? A mesma coisa que quando você ouve, se você ouve aquela música de depressão, né, uma música bem chorona, né, você não fica triste, com vontade de chorar, aquela, né? É o que a gente chamava na minha época, que eu já estou um senhor hoje, já sou um senhor já, né, da terceira idade, de cortar os pulsos, né? De Isso, cortar os não pulsos. A é gente levava a cortar os pulsos. Mas por que eu fiz essa coisa? Porque eu preciso e vou consultar alguém dessa área ainda, da música, terapia, ou coisa, porque eu acredito que quando nós falamos de ondas cerebrais, etc., Uhum. esse tipo de música provavelmente, né, eu estou aqui chutando, provavelmente atinja alguma parte do nosso cérebro e Isso. ativa alguma parte do nosso cérebro. Depois você E toda vez procura que você escuta essas músicas assim, você, obviamente, se você se deixar, você fica ser relaxado. Ela te relaxado. leva ao Isso. relaxamento. Isso. Procura depois saber sobre chama binaurais. Binaurais. São Binaurais. binaurais. Anota essa palavra. Binaurais. Eu vou escrever aqui para Isso. você ver, ó. Binaurais, tudo junto. Naurais. Tudo junto. Ó, tô mandando aí, ó. É isso aí? Binaurais. Isso, exato. São sons, né, que foram criados. Tem um professor muito famoso, Tom Campbell, que ele disponibilizou alguns binaurais. No YouTube você acha um monte, mas eles falam que nem sempre são seguros. Mas os binaurais, eles são os sons que foram criados justamente, eu não, igual você falou, eu não entendo todas as técnicas, mas eles mexem sim com essas ondas cerebrais. Todos os sons mexem. E inclusive é por isso que quando você escuta uma, e assim, você quer levar a sua, foi bom, importante você falar nesse assunto, você quer mudar a sua vibração, a música é um ótimo instrumento. Só que assim, se você estiver triste, quer elevar a sua vibração, e se colocar uma música de choro, de choradeira, você vai ficar muito Mais triste. triste ainda. Você vai Exatamente. ficar muito triste. Então você tem que selecionar, né, o que você quer, qual é a frequência que você quer estar, né? As músicas elas te direcionam para isso, sim. Elas têm um poder forte. Legal. Bom, eu conversei, terminando aqui a conversa com a Patrícia. Quem quiser entrar em contato com ela, tem aí do Instagram dela, tá correto isso aí, Isso. né? Tá, certinho. Patrícia Fiorini. Olha bem o rostinho, porque tem outras Patrícias Fiorinis por aí no mundo, né? Eu sei que não é a única Patrícia, mas essa é a genuína Patrícia Fiorini, tá? Então você pode entrar lá, isso aí é do Instagram principalmente, né? Entre em contato com Isso, você pelo isso. Instagram, tá? Então, terapeuta alternativa, tá lá em Melbourne, mas conversa com todo mundo aqui no Brasil. É só vocês se atentarem ao horário, né? Ligar ou entrar em contato com ela durante o dia aqui no Brasil, que é noite lá, né? Então, Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, porque o fuso horário tá diferente, mas vou ver depois, sim. com certeza. Então, assim, Então, eu espero que vocês, todo mundo, tenham gostado dessa conversa. Quem quiser mandar algum recado, pode entrar aqui no chat, deixar o seu recado, que depois a Patrícia vai responder. Estou passando aí embaixo, né?
telefone, o e-mail, né? E vocês podem mandar e mandem aí a mensagem, né? Inscreva-se no canal, né? Isso é muito importante. Isso, dá o joinha, bota o joinha lá, gente, dá o like. Dá um like. Vamos dar um like no final do vídeo. O Giba precisa crescer um pouquinho lá, um pouquinho mais, subir um pouquinho mais, isso, né? Fazer interação aí pelo chat, né? Que vocês podem interagir, que a gente agradece, que é super legal, tá? Então, Patrícia, palavras finais aí sua de despedida. Gratidão. Tá? Gratidão. Eu gostei muito. Tá aqui. Né? Eu não vou contar o segredo, quem sabe da nossa relação, né? Quem sabe, quem não sabe vou manter segredo, né? Vou manter segredo, tem uma curiosidade, né, Patrícia? Curiosidade. Mas eu me lembrei, mas você sabe que quando você falou do Axis Bar e do toque, tudo, eu lembrei de uma pessoa chamada Dona Edith, sabe? A Dona Edith me levava para um local lá que deveria ser espírita e tal, e eu ficava impressionado como aquela coisa de botar a mão na cabeça e a pessoa sair aliviada, né? Olha, interessante, tá vendo? Talvez o DNA da Dona Edith esteja em algum lugar aqui em mim e agora esteja fazendo a mesma coisa. Provavelmente. Então, assim, a hora que você for falar com a Dona Edith, lembra, olha... Vou perguntar para ela. Pergunta sobre isso, tá bom? Olha, um beijo, tá? Foi beijo. Muito legal conversar com você, tá? Espero outras oportunidades que a gente possa, se você tiver novidades, que a gente possa conversar e que aqui o espaço está... Você vê que você não consegue assistir meus programas, porque eles são todos no horário de meia-noite, então são tudo 10h30, né? Agora que estão aqui planejando, tem gente planejando dos horários alternativos algumas outras coisas, né? Mas geralmente os que eu tenho por enquanto são todos nos horários que não cabe muito aí Mas a gente vê gravado depois. Tá, mas daí você entra lá, um abração, um beijo. Obrigada. E até a próxima, tá bom? Obrigada. Tchau para vocês. Tchau.